Fala, desbravadores, tudo bem? Oi, pessoal! Voltamos, e como a gente tinha comentado no Instagram, a gente vai contar um pouquinho da nossa história aqui de 3 meses na Irlanda, né? Se passaram muito rápido, exatamente no dia que a gente está completando 3 meses, a gente está gravando esse vídeo e contando um pouquinho da nossa experiência durante esses 90 dias. Então, completando 3 meses, a gente vai aproveitar e vai responder as dúvidas e perguntas que foram lançadas lá na caixinha do Instagram, né? A Tu vai perguntar para mim, eu respondo e a gente vai trocando aqui um bate-papo com vocês também. Bora lá. Então a primeira pergunta foi: o quanto de inglês vocês evoluíram nesse período que estão aí? Olha, em 3 meses, por incrível que pareça, já deu para dar aquela alavancada, porque assim, no Brasil, a minha grande opinião era, sim, dá para aprender com certeza, não tenha dúvidas. Se você tiver um foco de estudar todos os dias, ter um tempo, estar ali preparado numa imersão. Só que é muito difícil. A gente, numa vida mais madura, um adulto que corre realmente todos os dias com as responsabilidades do trabalho, é muito difícil de manter se alinhado. E aqui na Irlanda, como você está todos os dias indo para a escola, todos os dias você vai estar compartilhando ideias, histórias, conversando com pares ali no trabalho, a evolução é muito mais rápida. No primeiro mês, eu vou te dizer que eu não senti tanta, né? Até falei pra tu, será que a gente vai alcançar algum conhecimento, sim, de fato? Mas lógico, a gente trabalha com ansiedade todos os dias aqui. Mas, já chegando entre o finalzinho do 2º mês e completando esse 3º mês, eu até conversei com a Tuana e falei que realmente a gente consegue já dar uma alavancada em pouco tempo, porque a gente está na imersão todos os dias, conversando na escola, conversando com os pares de trabalho, e são situações que acontecem rotineira, da rotina, então a gente acaba aprendendo na prática de fato, né? Sim, e foi até o que eu comentei também sobre a questão da leitura, né? A gente percebe a evolução também, porque agora a gente não precisa tanto do Google Tradutor para traduzir as coisas, né? A gente lê e já consegue traduzir por si só as palavras, enfim, as frases, o contexto. Esses dias também comecei a ler um livro do Pequeno Príncipe em inglês, então, tipo, você consegue ler e você fala, nossa, eu tô lendo inglês e nem parece, então, tipo, é muito legal. Então, a evolução, ela existe sim, cada um tem um modo, né, tipo, eu sou mais voltada ali pra leitura, né, de conseguir ler melhor. O Paulo, como ele gosta muito de falar, então, tipo, ele consegue conversar mais do que eu sou um pouco mais travada, né, nessa questão. E aí o Paulo consegue desenvolver mais essa questão do speaking, de conversar, de ouvir, porque é da natureza dele, ele gosta de conversar, então pra ele é muito mais fácil essa parte do que pra mim. Então, tipo, a evolução, ela existe, e aí cada um tem uma evolução um pouco diferente um do outro. É o que eu sempre brinco, né? A gente não pode se comparar a ninguém que chegou aqui há 1 ano, 2 anos, 3 anos, e nem quem está na primeira semana. Todo mundo tem seu tempo e seu processo. O legal de fazer uma escola, para quem vem para a Europa, ter a possibilidade de fazer o inglês, é que você consegue ver realmente as fases, né? Quando a gente chegou na primeira semana, a gente ficou, meu Deus, e agora? O professor só vai falar inglês, não tem nem brasileiro na nossa sala. Beleza, foi um processo, a gente meio que teve a imersão, se adaptou ali nos primeiros dias, mas depois tem muitas nacionalidades que vêm fazer cursos curtos aqui, né, de 15 dias, 1 semana. Os europeus, grande parte, aproveitam o verão, e também tem outros brasileiros que vão chegando ao longo desse processo. Então, o curioso é que, chegando outros brasileiros, algumas coisas que a gente já teve de experiência ou até mesmo de vivência dentro da escola, a gente acaba compartilhando, né? E as pessoas falam, nossa, nunca vou aprender. Eu falei, já passei por esse processo, então fique tranquilo que lá pra frente você já vai estar realmente mais preparado. Então, é step por step. Esse é o nosso tema aqui, é o lema aqui na Irlanda, né? O professor até brincou esses dias, né? Falou, esse é o lema, step por step. Então, todos os dias a gente aprende. O importante de fato como a Tuana comentou mesmo, não ter receio, né? Não ter medo. Todo mundo tem um ponto forte, todo mundo tem que se preparar de forma diferente da outra, mas se você está com receio, com medo, venha, porque o mais importante é você estar imerso na cultura, e isso vai te realmente preparar para longos passos lá na frente, né? Interação diária com o idioma tem ajudado na evolução da conversação? Muito, bastante. Eu, em particular, gosto muito de conversar, né? Não tenho muita dificuldade. Eu acho que é essencial estar todos os dias conversando, independente. E algo que eu sempre brinco com a Tu também, eu falo que por mais que às vezes a gente possa entender, saber de todos os assuntos, a gente sempre tem que entender a visão do outro, como que o outro sabe, como que é a visão no país. Então, tipo, é algo que eu gosto muito aqui,
eu nunca tive dificuldade em geografia e história, eu amo. E aqui o conceito do irlandês é diferente do Brasil. E a gente também tem a possibilidade de aprender com outros países, né? Chineses, africanos, outros países da Europa. Então cada país vai ter sua particularidade. Então por mais que você saiba alguma coisa, sempre tem outra opinião diferente para você aprender. E ali, às vezes, numa troca de ideia que você tá... eu vim com a camisa do Palmeiras, o meu amigo é de outro time. A gente já começa a puxar um assunto ali, e é nessas brincadeiras, nesses assuntos aleatórios, que não é matéria, é gramática, que você aprende o idioma. Porque é isso que a gente vive, né? No Brasil, ninguém senta numa mesa de um barzinho ou vai no almoço falar de forma gramatical corretamente. Cada um vai falar de um jeito, cada um vai falar na sua gíria, de forma contraída, vai falar as coisas do dia a dia. Então eu acho que é muito legal a questão da imersão. E era isso que eu tinha muita sede no Brasil, é o que eu falei pra tu. Por mais que a gente aprenda o inglês no Brasil, a gente não tem a troca do outro. Como que eu imaginaria que, de fato, eu teria uma amiga chinesa que iria comemorar meu aniversário num pub? Então, é algo que só se vive quando você se desperta e sai realmente do teu país, da bolha. Então, é muito importante essa imersão e eu acho que ajuda muito no desenvolvimento. Sim, e a questão do intercâmbio é o que a gente fala e sempre posta também no nosso Instagram. O intercâmbio não é só você aprender o idioma. O intercâmbio é você aprender culturas diferentes, não só do país que você está morando, porque você tem uma troca com pessoas do mundo inteiro. Então é aprender a cultura do outro, é respeitar a cultura do outro, é aprender as gírias, aprender palavras, aprender gestos, comidas típicas. A gente foi comemorar o aniversário do Paulo, a nossa amiga chinesa levou várias comidas diferentes do país dela pra gente comer. Então, tipo, é muito legal, é uma troca muito gostosa. Então, essa interação ela acontece de forma espontânea e divertida. Então você acaba querendo aprender, você acaba querendo falar o idioma para fazer essa troca, né? Para você conseguir transmitir aquilo que você está sentindo. E por mais que você não tenha o idioma ainda, você venha no básico igual a gente, as outras pessoas elas têm as paciências, não só os estrangeiros que estão aprendendo, mas até os Irishes aqui, alguns que você encontra, eles têm a paciência de entender que você está aprendendo. Então, você não sabe como fala, eles repetem de forma mais calma, eles te ensinam como falar aquela palavra, e aí eles têm curiosidade de saber. Então, às vezes eles perguntam como fala essa palavra no seu país, né? Lá no trabalho, o cara perguntou pra mim como fala excuse me no Brasil, né? Então eu falei, com licença. Então, tipo, tem essa troca também. Eles são curiosos também, eles querem saber como que é a sua cultura. Então, acho que fica um pouco menos cansativo por conta disso. É mais divertido, é mais espontâneo, né? Eu até brinco, né? Eu falo que a parte mais chata que tem do dia a dia é aprender gramática, porque gramática é um papel, tem uma regra. O legal é você descobrir a história do outro, a cultura. E o que a Tu comentou realmente é muito importante. Então, se você vai mudar de país, você vai passar um tempo fora, que você entre de cabeça, que você tenha uma imersão e você principalmente respeite essa cultura. Por mais que não seja a sua, você está disposto a estar aqui. Então, durante o tempo que você está nesse país, você tem que respeitar e saber que eles funcionam dessa forma. É diferente no seu país, que às vezes pode ser que no seu país seja melhor, sim, mas que eles pensam de outra forma. E sempre olhar para o lado positivo do que você pode aprender. Então, é um prato cheio, assim, para quebrar todos os paradigmas que a gente já tinha no Brasil e aprender de novo. É muito legal e é a parte mais divertida que tem na troca do intercâmbio. Vocês já conseguiram trabalho? E se está sendo difícil conseguir? Sim, graças a Deus nós dois estamos trabalhando nesse momento, né? Eu sempre falo que a trajetória de cada indivíduo é muito particular, né? Independente se a gente vem de casal, se a gente vem de família, galera, ou se alguém veio há 2 meses atrás, um agora, cada um vai ter uma história. Então, nós se dispomos, né, a questão de recomeçar em outras áreas que a gente não tem experiência no Brasil, né? E logo antes de completar um mês, faltando 2, 3 dias, eu consegui um trabalho como cleaner, né? Então a gente foi disparando alguns currículos, entregando, via e-mail também, se candidatando. E aí depois
como a Tu não tinha conseguido o trabalho, eu também me dispus a lançar mais currículos para conseguir um segundo trabalho, e depois de uns 15 dias eu consegui o trabalho no restaurante, que eu sou KP, né, que a gente vai dar detalhes também das funções aí, mas é interessante saber que é muito particular, né? E aí, queria que a Tu compartilhasse também um pouco da experiência dela, e depois cada um fala um pouco da opinião, se está sendo fácil ou não, e as particularidades. Sim, eu consegui quase beirando os 3 meses, 2 meses e uns 15 dias. Beleza. Então é muito particular, como o Paulo falou. Não foi falta de enviar currículo, né? A gente entregou presencialmente em mais de 80 hotéis. Entreguei também em restaurante, mandei e-mail para várias, me mandaram uma lista de e-mail, mandei vários currículos por e-mail, mandei no LinkedIn, no Indeed, no Jobs.ie, mas não tem muito retorno, pelo menos eu, na minha experiência, eu não tive muito retorno pelos sites. Tive uma entrevista, que foi para um hotel, que foi pelo site, só que era muito longe, eu acabei não indo porque era 2 horas sem condições de ir. E aí esse que eu consegui foi porque eu mandei o e-mail para essa lista que me passaram, e eu dei a sorte deles estarem precisando naquele momento. Até então o pessoal lá fala assim: como que você entrou? Se foi indicação? Porque aqui eles só pegam indicação. Eu falei: não, mandei e-mail e me chamaram. Então, tipo, é muito relativo. E aqui é muito assim, eles pegam mais por indicação do que, né, pelos sites mesmo, mas vai depender realmente do que você está disposto, do que você está procurando, se você tem idioma, se você não tem idioma, é muito relativo. É algo que nós compartilhamos diariamente, tanto na escola, no trabalho, de experiência. A gente sempre fala que aqui é muito mais a atitude e como que você lida com as coisas do que realmente o que você já fez no Brasil, né? Porque teoricamente todo mundo aqui eu tenho medo, eu tenho receio, eu nunca tive. Cara, com certeza, lança o seu currículo, se prepara, esteja disposto, e aí quando eu falo disposto realmente estar de coração, recomeçar de coração aberto, querer aprender uma função que você nunca fez no Brasil, mas não tenha receio, porque aqui as pessoas precisam da mão de obra, e se você ter um bom comportamento, atitude, querer aprender, e ser uma pessoa legal, né, que eu falo que uma pessoa legal é uma pessoa que queira trabalhar, né, é uma pessoa que tenha vontade de aprender. Isso já é 80% das coisas. Por quê? Você vai chegar nas empresas, normalmente são pessoas que são de outros países, e aí eu falo brasileiros, latinos, outros países da região leste da Europa, asiáticos, que também nunca trabalharam, mas estão aqui recomeçando e estão com vontade. Então as pessoas normalmente têm uma grande paciência e vão perceber que você tem vontade de começar de novo, e elas vão te apoiar. Então eu falo, não tenha medo, não, você já tem. Da mesma forma que a gente saiu lá do Brasil sem nada garantido, aqui a gente tem um mundo para conquistar. Então o mais importante é aquilo que você tem, né, na cabeça, a atitude que você vai tomar, e sempre focar na questão positiva. Eu brinco muito com a Tu que aqui a gente consegue, é uma imersão, cara, é uma coisa que o que eu vivia há 1 ano no Brasil, eu vivo aqui em 1 mês. Então, com quem você anda, a atitude que você toma diante das situações são mais importantes do que realmente o que tem no teu currículo ou de bagagem. Então, é muito mais de ir atrás, tomar atitude, estar de coração aberto, mente e arregaçar as mangas e trabalhar. Porque todo mundo aqui tá recomeçando, cara. Então, é mais importante isso, né? Sim, sempre vai ter um brasileiro que vai te ajudar, que vai te ensinar. Exatamente. Então, fiquem tranquilos, que nem a gente trabalha como KP, a gente lava a louça em casa. Então, a gente, pelo menos o básico de como ter uma louça limpa, a gente sabe. Lógico que as máquinas, enfim, as coisas mudam. Mas é só arregaçar as mangas, colocar literalmente a mão na massa e ir pra cima. E lembrando que é um processo. Quando a gente chegou aqui, a gente não tinha experiência. Agora a gente chegando aos 3 meses, os dois já têm um pouco de experiência. Daqui 6 meses a vida já vai mudar também, e você vai step por step. Então, nunca pense, eu vou ficar eternamente nessa posição. Nós estamos, nós não somos. Nós não chegamos aqui como KP, nós não chegamos como cleaner. E futuramente, quem sabe, a gente vai mudar também, dependendo da nossa evolução do idioma, que a gente está em busca, e também do nosso esforço, do nosso trabalho certinho todos os dias. Então, são fases. Então, às vezes as pessoas têm medo de recomeçar pelo julgamento dos outros. Porque alguém vai me ver. Não, cara, aqui todo mundo tá correndo, todo mundo quer realmente se manter. Então, o importante é você desenvolver o trabalho honestamente e ir atrás e fazer acontecer. Como está o trabalho? E aí? Posso começar? Com certeza. Então, eu comecei a trabalhar também, né, faz
2 semanas, eu acho, 2 né? semanas, 15 dias, Fez isso aí. 2 Graças semanas a Deus. agora que eu comecei a trabalhar. Eu trabalho numa padaria, né? Eu trabalho como KP, que é Kitchen Porter, que é a pessoa que lava os pratos, enfim, os utensílios da cozinha. E aí, como eu faço fechamento, aí eu faço a parte de limpeza depois do setor, né? Então, barro e faço um mop. Então, assim, é muito desafiador, né? É pesado, são muitas coisas para fazer, você tem que se organizar, ter uma rotina ali para conseguir dar conta de lavar tudo no tempo que é necessário, no tempo que você tá ali. Então é muito desafiador, mas ao mesmo tempo é gratificante, porque você ouve as pessoas falando inglês, então uma coisa você não entende, a pessoa repete, aí você ali vai desenvolvendo um pouco inglês, vai aprendendo, cada dia você aprende uma palavra diferente. Então acho que é muito importante essa imersão também, principalmente no trabalho por causa disso, porque é onde a gente vai conseguir mais ter contato, tanto com o pessoal daqui, os Irishes, quanto o estrangeiro, e todo mundo vai ser obrigado a falar na mesma língua para se comunicar. Então isso é muito, muito legal. E eu aqui, o meu sobrenome é Job, então como no Brasil já tive um tempo que eu tive 2 trabalhos, então literalmente é o Julians, né, Todo Mundo Odeia o Chris, né? Eu acho que o pai dele tinha 3 empregos, aqui eu tenho 2, mas eu não consigo mais por causa da rotina, gente, de verdade é bem intensa. Mas eu trabalho em 2 empresas, né? Logo quando eu cheguei aqui, antes de completar um mês, faltando uns poucos dias, antes de completar um mês, eu consegui como cleaner, como todo mundo já sabe, eu faço limpeza em escritórios, é um escritório, um prédio comercial, onde tem algumas empresas, e eu faço aquela limpeza mais de escritório, limpo os halls dos elevadores, mantenho os ambientes mais organizados e limpos, né? Então, em si, é bem tranquilo, é algo que pega muito a questão do tempo, então você tem que ser uma pessoa muito organizada e muito rápida, não que seja pesado, mas que você mantenha a organização, porque tudo é muito cronometrado, são 4 horas que você trabalha, e com isso tem a questão de você ter que ser rápido no dia a dia para não ter problema, né? E o segundo trabalho é o restaurante. Eu também sou KP, o famoso lavador de pratos. Mas assim, claro, quando a gente fala de lavador de pratos, a gente tem uma máquina, a gente tem todo um jato, uma organização. Então é um restaurante voltado para carnes, né? E parte de steak, essas coisas. É a região turística aqui. Tem uma equipe um mix de nacionalidades, né? Eu trabalho com chefes brasileiros, também tem alguns garçons e garçonetes brasileiros, mas também tem pessoas de outros países, como África do Sul, Albânia, tem Grécia, tem chilenos, tem Irish. Então é uma salada realmente, e é muito legal porque a gente acaba, como tu comentou antes, né? Treinando muito o speak, né? Semana passada, o listening na verdade, né? Semana passada eu tava jantando, não tinha nenhum brasileiro nesse dia. Tava eu, um grego e um Irish comentando das culinárias do mundo, né? E a gente comentando qual que era a diferença. E eu prestando atenção, muitas vezes falando, né? Porque eu gosto bastante de conversar, mas estava ouvindo muito. Então estava treinando meu listening com diferentes sotaques, né? Que é bem diferente do sotaque Irish. O inglês americano é totalmente diferente do inglês britânico e do Irish. Então a gente está preparando lá no Brasil, né? Dica para vocês, Friends, qualquer outras tipos de série, isso te prepara para você ter conteúdo de vocabulário, mas a questão do listening é totalmente diferente. A pronúncia é diferente. É. É algo que a gente vem realmente aprendendo muito, porque o nosso professor é Irish, então ele treina muito isso. Ele fala, isso é inglês americano, não inglês britânico nem Irish, então tem uma diferença muito grande. Mas resumindo, o KP em si também, eu acho que o mais importante é ser organizado e ser rápido. A maior dificuldade que eu acho que na questão do restaurante é, de fato, fazer o fechamento, porque muitas vezes você depende de estar todos os clientes indo embora, ter a questão dos chefes serem organizados, limparem a cozinha, porque a gente também tem que fazer todo o fechamento, a gente que praticamente fecha o restaurante, né? Então, até você depender que todo mundo finalize o trabalho, aí tem um tempinho, mas assim, está sendo super válido, gosto bastante. Algumas pessoas falaram, Paulo já emagreceu bastante. Eu emagreci muito, gente, é muito corrido aqui. O que mais eu faço, eu e a Tu, né, é andar aqui na cidade. Então, uma dica também, para quem pretende fazer um intercâmbio, vir para a Europa, passar um tempo fora e de fato não vai trabalhar na área que já tem de costume no Brasil, eu falo que o condicionamento físico é muito importante, não só o mental, mas se preparem fisicamente, esteja com a rotina de exames médicos, porque aqui você anda muito, você até come, mas você acaba perdendo e emagrecendo um pouquinho, porque a rotina é muito
muito rápida. Intensa, né? Muito intensa, né? As pessoas perguntando, tu não tá fazendo comida, o Paulo não tá comendo. Estou comendo muito bem, inclusive até melhor que no Brasil. Mas da mesma forma que eu como, eu também corro muito aqui, né? E não é correr de praticar esporte, mas sim de energia. Subir, descer escada, correr atrás de ônibus para não perder e ficar esperando 20 minutos. Então, tem seus desafios, mas está sendo muito gratificante, eu acho muito legal. Como estão fazendo com os treinos? Não tá acontecendo os treinos, tá? A gente, para quem nos conhece há um tempo, a gente corria no Brasil com frequência, treinava, ia pra academia, fazia uma corrida oficial de pelo menos 5 km todos os meses, mas aqui na Irlanda muda-se muito a rotina, a gente tá realmente focado em aprender o idioma, se adaptar também na questão do clima, em financeiramente se manter, então realmente a gente não foi pra academia, a gente não teve um tempo de correr, eu tô com um dia livre, porque realmente a gente trabalha quase todos os dias. Quando tem uma folga em conjunto, que acontece ser muito raro agora, né? Esse vídeo mesmo nós estamos gravando num dia que a Tuana trabalhou. Eu trabalhei pela manhã, tô no meu break e vou voltar para fazer o fechamento no restaurante. Então a gente vai se adaptando. Então a gente não tem um tempo livre, de fato, um dia disponível para o treino. Lógico, sim. Eu acho que é importante você se manter o físico em dia, né? Tomar muito cuidado, porque assim, poder de economia aqui é muito maior que no Brasil. Então as coisas são muito mais baratas. Sorvete, chocolate, salgadinhos. Então isso tem uma tendência a você ter um risco muito grande de ganhar peso e também questão de controle aí de outras doenças. Então você tem que pensar muito bem no que você pode fazer para diminuir esses riscos, né? A gente tem uma dica muito legal que a gente faz desde o Brasil, né? Acho que a Tu pode compartilhar um pouquinho aí, mas assim, o primeiro passo é se estruturar bem, se manter financeiramente, focar no idioma, na evolução, e aí quando a gente estiver mais tranquilo, mais pra frente, a gente começar ter um tempo para treinar, mas por enquanto a gente tá focado no idioma mesmo, tá? Sim. E aí a rotina que a gente tem é fazer marmita, então a gente faz marmita no final de semana para levar na semana para tanto no almoço quanto a janta, e aí isso diminui o risco de comer muita besteira, de gastar dinheiro, né, de manter realmente a alimentação, porque a gente está num país totalmente diferente do Brasil, então aqui é frio, né, a rotina é muito intensa, a gente estuda de manhã, trabalha à tarde, às vezes o Paulo emenda, trabalha até a noite, então isso influencia muito na imunidade também, então já ter uma alimentação regrada, uma alimentação um pouco mais saudável ajuda a imunidade a não ficar tão baixa e aí você conseguir manter, né, ali o equilíbrio mesmo não treinando. Quanto vocês gastam de transporte público? Bom, a gente não mora no centro de Dublin, foi por escolha própria nossa. A gente não queria ficar aqui no centro porque a gente achou um pouco agitado demais, a gente queria um lugar que a gente fosse e ficasse no silêncio e conseguisse realmente descansar, até porque a gente só vai tarde da noite pra casa, né? Então tipo, é um momento pra descansar mesmo. Então a gente pega um ônibus pra chegar no centro, a nossa escola é aqui no centro e o nosso trabalho também é aqui no centro. Então a gente sai da escola e vai direto pro trabalho, então a gente só gasta passagem pra vir pro centro e pra ir embora pra casa. Então, por semana a gente gasta 11 euros cada um para... 11 não, 10. 10 euros cada um de segunda a sexta, né, que é o dia das aulas. E aí aqui é assim, o estudante paga 1 euro, né, na passagem, então por isso que a gente gasta 10 de segunda a sexta. E aí quando você atinge os 11 euros, por isso que eu falei 11, as próximas passagens você não paga. Então, como agora eu tô trabalhando de final de semana, o Paulo também trabalha de final de semana, então a ida pro trabalho a gente acaba pagando 1 euro, então completa os 11 euros da semana, e aí a volta já não paga mais. Então, aí no domingo, quando a gente vai pra igreja, a mesma coisa. Então, tipo, na ida a gente já não paga e na volta também não, porque já completou os 11 euros da semana. Então a gente gasta 11 euros cada um por semana e aí no mês totaliza aí 44 euros por mês para cada um. Eu acho um valor super ok. No Brasil eu gastava 350 para ir trabalhar, então tipo 40, sei lá, pra mim é quase de graça. Então tipo, por isso que a gente também não se importa de não morar no centro. Então a gente fala, vocês não moram no centro, gastam dinheiro com passagem, mas é tão pouco que tipo 44 por mês. E o sistema aqui também é bem diferente, né? É como se fosse um bilhete único do Brasil, né? Onde você tem a integração de ter a questão de trem, do Luas, que é o VLT aqui da cidade, e também a questão dos ônibus.
E aí, ônibus que a gente pega, pelo menos a gente é muito abençoado. Nosso bairro tem uma linha que normalmente ela é mais vazia, então a gente pega no centro sentado, a gente chega em casa de boa, e também quando a gente sai de casa a gente vai sentado, então é de ponta a ponta. É um bairro mais tranquilo, então a gente não tem aquele problema de algumas outras regiões de Dublin, que eu já vi, a gente já presenciou isso, ônibus que sempre estão lotados, muito movimento, então a gente é muito privilegiado por ter isso, né? Então acho que vale super a pena, pelo sossego e também pela calmaria, pela estrutura, porque muitas vezes no centro você tá sujeito a muitos riscos e também a pagar casas mais caras e não ter uma condição tão boa ao valor que você paga, né? Sim. Como está a rotina e a adaptação de vocês na Irlanda? Acho que agora com os 3 meses já criamos uma rotina em si, né? Então a gente vai pra escola, depois vai pro trabalho, a gente faz marmita de final de semana para manter a alimentação saudável durante a semana. Então a rotina a gente já se adaptou, né? A única coisa que é o clima que é diferente. Então cada dia tá um dia diferente, então você vai se adaptando. Mas de resto eu acho que a adaptação foi super tranquila. E é o que a gente sempre fala, tipo, um mês aqui é um ano, tipo, é muito intenso. Acho que também por conta do fuso horário com o Brasil, então às vezes parece que o dia acabou já e no Brasil ainda não, então parece que a gente tem um monte de coisa ainda para fazer. E aí tá escurecendo muito tarde, escurecendo 10 horas da noite, então tipo, parece que é de dia ainda, a gente tá indo dormir. Mas acho que não tem muita coisa que a gente não se adaptou, acho que a gente se adaptou super tranquilo. Bem tranquilo, o curioso, a gente já vinha preparado para um bombardeio de informações, a gente se preparou bastante no Brasil com questão de pesquisar. Lógico, o clima e algumas situações do dia a dia a gente não vai estar preparado porque a gente não viveu. Então a gente não consegue se preparar para algo que a gente nunca viveu. Mas a gente já veio sabendo já, como era. Sim, com certeza. Mas é olhar sempre, né? Até comentei com a Tu, né? Ela falou para mim hoje, eu estou realmente percebendo que estou na Europa, porque a gente também tem que ter esse gatilho todos os dias de olhar, cara, eu estou na minha rotina todos os dias, mas eu estou na Europa, estou na Irlanda, tenho possibilidade, eu estou trabalhando, estou aprendendo. Então a gente sempre tem que todos os dias olhar de forma grata, né? Olhar de forma positiva e pensar, eu estou evoluindo. Porque às vezes se a gente coloca no automático que a nossa rotina já entrou, vai se tornar como se a gente estivesse no Brasil, literalmente, fazendo todos os dias as mesmas coisas. Então, a gente tem que sempre se reforçar de entender que é step por step, aprender uma coisa nova, agradecer todos os dias, mas em questão de rotina é bem tranquilo. Eu acho que o mais importante sim é conseguir a residência, né? A questão da casa é o primeiro passo. Fazer as partes burocráticas. Burocrática, da questão da imigração, PPS, que é os documentos. Depois que você tem tudo isso, você está trabalhando e está estudando, cara, a vida normal, só vai. Aí você vai conseguir descobrir novos lugares, aí você vai ter uma folga para tentar encaixar, tentar encontrar algum amigo, que às vezes é muito difícil aqui devido à rotina de todo mundo. Então é uma vida normal, como qualquer outra cidade que você vive no Brasil, você também tem suas responsabilidades. Mas eu acho também que a nossa experiência, né? A gente não se decepcionou e a gente conseguiu se adaptar super bem à rotina, enfim, as coisas aqui, pelo fato de a gente ter estudado o país antes, né? Então a gente entrou em muito vídeo de YouTube, a gente pesquisou sobre o intercâmbio, a gente pesquisou sobre a Irlanda, como que é, a gente assistia vídeo do pessoal andando, igual a gente faz aqui às vezes, do pessoal andando aqui nas ruas. Então quando a gente chegou, a gente não ficou tão surpreendido, a gente não ficou tão maravilhado, porque parecia que a gente já conhecia aquele lugar, e realmente a gente já conhecia por conta dos vídeos. Então acho que é uma dica super válida assistir vídeos de pessoas que estão aqui, de pessoas que andam nas ruas aqui, de pessoas que falam como que é o intercâmbio, de pessoas que falam como que é a rotina, como que é o clima, porque aí você não vem com uma expectativa muito alta, e aí o que você conseguir aqui, o que você vê de diferente vai te surpreender positivamente. Então acho que isso é muito válido, pesquisar bastante, assistir bastante vídeo para você já vir sabendo para onde você tá vindo, porque não é fácil ser intercambista, ser imigrante, é muito difícil. Você tá longe dos seus pais, você tá longe dos seus amigos, você tá longe de quem você ama, então você tá aqui por um objetivo e você tem que todo dia pensar nesse objetivo. Então se você vir com uma expectativa muito alta e se frustrar, a probabilidade de você querer voltar para casa é muito grande. Então, para que você não tenha essa frustração logo no começo, é você estudar bastante antes. Lembrando que vai ser cansativo, sim, mas ninguém esconde isso, então a gente sempre tem que colocar que a rotina é muito puxada, então se preparem bastante, pesquisem muito
Eu acho que é a dica principal para nós aqui, né? Quando vocês voltam? Então, a gente sabe aquela frase que fala, nós temos uma meta, vamos dobrar aquela meta? Antiga tipo presidente isso. Do Brasil, né, galera? Não, a gente não tem uma data específica para voltar, a gente só tinha data específica para vir, para voltar e outros clientes. Então depende muito, então nossa intenção é fazer um intercâmbio de longa duração mesmo, né? Então a primeira é de 8 meses, podendo renovar mais 2 vezes, que aí dá os 2 anos aí de intercâmbio, né? Mas a gente não pode garantir nada, a gente não sabe o nosso dia de amanhã, a gente não sabe de nada, então não tem como a gente dar uma data específica de quando a gente vai voltar, até porque a gente só tem 3 meses aqui, então a gente tá passando na experiência ainda, então vai demorar um pouquinho. Mas se a gente ficar muito tempo aqui, se Deus nos abençoar de ficar aqui, de a gente conseguir construir uma carreira, uma vida aqui, com certeza a gente vai voltar pro Brasil para ver nossos pais, nossos amigos, familiares, né, passar um calor aí, que é bem gostoso, mas ainda não temos data não. Então é algo, step por step, aprender e é importante ter esse longo prazo até para começar o crescimento do idioma, porque realmente, gente, 8 meses é ilusório, a gente já percebe com 3, você fala assim, vou aprender, só se você vir com uma base muito grande. Nós que estamos com o básico, a gente sabe e que é necessário mais tempo, até para ter uma imersão mais profunda e situações que a gente vai passar no dia a dia, né? Dicas para comprar passagem aérea barata. Então, a gente não pode falar dicas essencialmente assim, faça isso, entre nesse site, porque é uma experiência muito particular, né? Nós estamos aqui na Irlanda, a gente fechou um pacote através de uma agência onde deu todo um suporte e aí eles têm parceria com algumas aviações, né? Com algumas empresas de aviação e aí com isso eles perguntaram qual que era o nosso planejamento, a data, quando a gente pretenderia ir, né? E tudo mais, chegar aqui na Irlanda e passaram algumas opções. Aí tem os orçamentos, tem o horário que vai sair do Brasil, o horário que vai chegar aqui e aí com isso você determina a tua escolha. Onde você quer fazer escala? Fazer escala, quanto tempo, quantas horas, o que vai levar, 2 bagagens, 3 bagagens, pacote no geral, né? Então é muito customizado isso. Então a gente não pode falar, entre nesse site, feche com essa companhia que é a melhor. Até porque foi a primeira vez que a gente saiu do Brasil, a gente teve só experiência com a Air France, depois com a Aer Lingus vindo para a Irlanda, mas eu acho que é importante pesquisar bastante, temos muitos sites aí na internet, mas não foge muito não o valor, porque é meio que de tabelado, né? Antes da gente fechar com a agência, a gente estava na dúvida se ia fechar com a agência ou se a gente ia fechar particular. Mas como a gente nunca tinha saído do país, a gente, por segurança, preferiu fechar com a agência. Mas com certeza, antes a gente entrou na internet, fez uma pesquisa bem a fundo para saber valores, para saber empresas, para saber tudo, porque você tem que ter essa base até mesmo para ter argumento para conversar, para discutir a ideia, discutir, né? A ideia com o seu consultor da agência, né? Para ver qual é a sua expectativa, o que eles podem lhe dar. Então, o importante é isso, façam pesquisa, procurem os valores, e aí como ficou elas por elas, aí a gente achou mais seguro, a gente se sentiu mais seguro fechar com a agência. E até foi bom porque a gente teve uns perrenguinhos, tanto no Brasil, porque teve um problema lá no nosso check-in, mas foi super fácil de arrumar, mas aí a gente mandou mensagem para a consultora, para o pessoal do suporte da agência, eles falaram como que a gente tinha que fazer, e a gente fez e deu super certo. E depois na conexão na França também, a gente ainda não tinha o check-in, e aí a gente não falava francês, nem inglês, e aí a gente entrou em desespero. Mas depois a menina também explicou pra gente do suporte, falando que só ia fazer o check-in na hora perto do voo mesmo, né? Então, pra gente foi uma boa, porque pelo menos a gente conseguiu aliviar, quase não sei a palavra, aliviar essa tensão, porque a gente teve esse suporte. Se a gente tivesse fechado por conta, a gente ia ter que se virar e entender como que ia fazer, né? A principal dica, sim, é, como a Tu falou, pesquisar todos os tipos de agência, não, de companhias aéreas, e principalmente
sobre a companhia, né? O display, o que ela proporciona, se vai ter refeição, se pode levar mala, aonde é a conexão, isso é muito importante. E aí também o tempo de conexão, acho que é o mais importante de todos, né? Porque quanto mais tempo, melhor, porque você vai, se tiver algum pepino, algum atraso, algum perrengue que possa acontecer, porque a gente está sujeito a isso, você vai ter mais tempo. Então nós lá na França, em Paris, era o maior aeroporto, um dos maiores da Europa. Graças a Deus a gente tinha uma conexão de 6 horas, a gente conseguiu resolver em 1 hora, mas foi 1 hora muito intensa, sabendo que aqui era 6 horas da manhã na França e no Brasil era de madrugada. Então, tipo, lógico, se você tem um suporte de uma agência, te ajuda muito, mas depende muito de você. Você também tem que pesquisar muito, porque vai ter algum momento que você vai ter que se virar sozinho. Então, lá só fala francês, os caras não vão falar inglês, mas você tem que saber pelo menos o básico do que vai ser guichê, portão, aonde vai, ter uma logística também, uma boa localização, porque isso que conta no final, né? É mais a atitude em si, de pesquisar e também de ir atrás das informações. Bom, então para finalizar esse vídeo, a gente vai fazer umas considerações finais aí da nossa vivência desses 3 meses aqui. Então vamos lá, Paulo, o que você tá achando desses 3 meses? Então, 3 meses muito intensos, galera. Agradecer primeiro passo, né? Eu acho que tudo que a gente vem vivendo aqui foi algo que a gente planejou muito tempo e se preparou desde lá durante a pandemia, né? Durante 2020, 2021, 2022, a gente veio, foi um processo de passo a passo, literalmente, e saber que no comecinho lá de abril, dia 1, dia 4, a gente não sabia como que seria aqui de fato, e depois de 3 meses estar aqui, os dois trabalhando, estudando, evoluindo já no idioma, construindo laços, que eu acho que é importante também, eu acho que com a cultura e também com novas amizades, é muito legal, e eu fico muito grato. Lógico, se fosse falasse assim, o que você faria diferente? Eu acho que eu teria vindo antes, mas eu sempre utilizo a maturidade. Eu acho que se eu tivesse vindo antes, poderia não ser tão legal como está sendo agora, porque eu poderia não ter a maturidade ou não poderia ter passado por situações que foram necessárias para eu estar nesse momento vivendo dessa forma. Mas eu acho importante para quem pensa em se mudar, né? Eu não falo nem intercâmbio, mas mudança mesmo de trabalho, de cidade, ou de uma situação que você não se sente confortável agora, é pesquisar muito, trabalhar o seu psicológico, é se preparar para essa mudança, porque é isso que vai realmente determinar o sucesso, né? E quando eu falo sucesso, gente, não levem pensando que o sucesso é ter dinheiro, é ter carro, é ter posses. Sucesso para cada um é diferente. Então, para mim, sucesso não é ter um tênis de marca. Para mim, não é ter um carro tunado, porque não faz parte de mim. Para mim, sucesso é conhecer um lugar legal, ir para um restaurante comer uma coisa diferente, é passear com minha esposa, é descobrir que eu posso falar com pessoas de outro país que eu imaginei que jamais iria falar. Então, eu acho que isso é muito importante. E também o mais legal é entender que as coisas mudam muito rápidas, né? A gente no Brasil era muito organizadinho, tinha as tarefas, cronograma, principalmente porque a gente trabalhava com cronogramas nas nossas empresas, né? Muito planejado, mas aqui na Irlanda você tem que estar de mente aberta para aprender, recomeçar e também até das rotinas do dia a dia. Então eu, por exemplo, às vezes me pedem para dobrar, eu tenho que mudar minha agenda para ir no mercado com a tua em outro dia. Aí eu preciso cortar o meu cabelo, mas o meu cabeleireiro está de folga, eu mudo a data. Então aqui a gente tem que ser muito flexível e entender também que cada um tem seu tempo. Então é muito importante esse amadurecimento vir do Brasil ou de qualquer outro lugar que você esteja morando e queira mudar. Então, porque isso vai te ajudar a você se preparar e estar mais forte no lugar que você vai realmente ir, né? Então é muito importante. De forma resumida é isso, estou gostando bastante, agradeço por você estar comigo e todos que estão torcendo com a gente lá no Brasil, acho que é importante. É lógico que muitas vezes a gente não tem muito tempo para compartilhar, porque é muito intenso, e também quando a gente manda mensagem, se sintam realmente muito felizes, porque aqui às vezes até conversar entre nós com o WhatsApp fica muito difícil. Então eu falo, o mais importante, no Brasil eu sempre falava, o mais importante da pessoa não é o presente, não é você falar, eu comprei isso para você, mas o tempo que você cede para os demais. E aqui o tempo realmente é valioso, e principalmente quando a gente está a quase 14 mil quilômetros da nossa casa, do nosso lar e das pessoas que a gente ama de verdade, né? Sim, eu acho que vale muito você ser grato por tudo e saber
o real motivo por que você veio, por que você se dispôs a estar aqui, por que você se dispôs a fazer esse intercâmbio, quais são os seus objetivos, qual é o próximo passo. Eu sei que a gente vive numa sociedade muito ansiosa, que a gente sempre quer o amanhã, a gente sempre quer o que eu vou fazer amanhã, o que eu quero pro meu futuro. Mas eu acho também que é importante a gente ter uma meta, que é importante a gente ter um objetivo, porque senão a gente só vive por viver sem ter um motivo para aquilo, e aí qualquer frustração, qualquer perrengue, qualquer olho virado que você vê na rua, qualquer palavra em inglês que você não entender, você vai se frustrar e não é isso que eu quero pra mim, e vai voltar. Então você tem um objetivo, você sendo grato por aquilo que você já está vivendo, por aquilo que você já conquistou, pela sua evolução, eu acho que faz você evoluir cada vez mais e conseguir outros patamares, conseguir outras coisas aí no decorrer da sua vida. Então acho que é isso, é ser grato e não deixar de pesquisar, gente, porque mundo ideal, local ideal não existe. No Brasil não é, aqui não é, nenhum lugar é. Sempre vai ter seu lado positivo e seu lado negativo, mas o que você vai fazer com esse lado negativo? Você vai só reclamar daquilo? Então você vai viver para reclamar, ou você vai levar aquilo como algo ok que você consegue superar e por conta do seu objetivo, por conta daquilo que você quer para sua vida. É isso aí. Bom, pessoal, então muito obrigada. Como o Paulo falou, a vida aqui é muito corrida, então por isso a gente decidiu fazer os vídeos a cada 15 dias, não semanalmente, porque as agendas não estão se batendo pra gente conseguir fazer os vídeos. Então a gente vai se adaptar aí pra conseguir pelo menos a cada 15 dias subir um vídeo. Então não deixem, gente, de continuar nos acompanhando. Curta, compartilhe, comente, acione o sininho. Quem ainda não sabe que a gente tá no Instagram também, vai lá no Instagram. Eu deixo aí, a gente sempre deixa na descrição, né? Na descrição o nosso link do Instagram, então entra lá. A gente posta coisa todos os dias lá no feed não. Nos stories. Nos stories do Instagram. Então, gente, vai lá também no Instagram, dessa moral. É isso aí, galera. Então, muito obrigado pelo tempo que passaram com a gente aqui. Um forte abraço e bye, bye, galera. Tchau! E só pra finalizar aqui o vídeo, esse é o verão da Irlanda, galera. Todo mundo aqui curtindo o solzinho no parque, de boa. Acho que tá rolando até um casamento ali, bem aqui no centro da cidade, nesse parque lindo. Então, até mais, galera. Abraço.